povo abençoado, tudo bem com vocês? Seguimos na nossa jornada de estudos sobre Provérbios. Hoje, Provérbios capítulo 5. E a palavra de Deus nos revela a advertência sobre a lascívia. E a lascívia é a característica de quem é desregrado, de uma pessoa desregrada, de uma pessoa que tem modos libertinos. Então, Salomão nos orienta nesse sentido. E a palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler. Filho meu, atende a minha sabedoria, a inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas no fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Então Salomão adverte nesta passagem a respeito do adultério, a respeito da infidelidade conjugal, porque na casa dele, na família dele, houve uma situação como essa, que trouxe muitos problemas, porque o pai dele, o Davi, teve um relacionamento extraconjugal com a Batseba e Deus não aceitou aquela situação, tanto que o filho, fruto, desse adultério, foi levado por Deus, A criança faleceu, veio a óbito logo depois do nascimento. E tudo isso foi repassado a Davi pelo profeta, que Deus tomaria essa atitude diante do comportamento dele. E esse adultério do pai dele trouxe muitas consequências familiares, muitos problemas até para os descendentes, Mesmo Salomão tendo pedido perdão a Deus, sendo perdoado e também casou depois com a Batseba. Mas a consequência do adultério passou até para os descendentes, Então Salomão conhecia a situação de um comportamento como esse que o pai dele teve. E a palavra de Deus prossegue: os seus pés descem à morte, que seria da mulher adúltera, e os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não lhes dê a outrem a sua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que os teus bens não se fartem, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da vida. Então, ele ensina nesse sentido, para que o homem, que o homem que eu digo é homem e mulher, se afastem de infidelidades conjugais, porque isso só traz problemas. Isso faz com que os bens, principalmente do homem, sejam utilizados e aproveitados, o dinheiro do seu trabalho, como fala a Bíblia, por outros, por estranhos, que não são as pessoas da sua casa. Então ele orienta para que tu não tenha que passar vergonha, para que a tua honra não seja lançada, ao vento, perante toda a comunidade e principalmente diante dos olhos de Deus, que não aceita essa situação, porque mesmo Davi, que era um homem de muita fé, um homem que Deus tinha um olhar muito abençoador sobre a vida dele, ainda assim ele sofreu as consequências, porque Deus não deixou barato o comportamento dele. Então devemos nos afastar dessa situação, segundo a orientação do homem que foi mais sábio sobre a terra. E ele prossegue. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Então,
A orientação é no sentido de que a pessoa tem que ser feliz com o seu cônjuge, tanto o homem com aquela mulher, como a mulher com o seu marido, né? Lembrar do tempo da mocidade e serem felizes juntos, porque é isso que Deus quer e abençoa dentro de um lar. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então, Salomão demonstra aqui o que é a realidade, que todo comportamento que nós tivermos sobre a terra estará diante dos olhos de Deus. E aquilo que Deus considera pecado e que Deus não aceita no nosso comportamento, nós sofreremos as consequências, né? Muitas vezes a pessoa no final de tudo, na grande maioria das vezes, percebe que aquilo foi uma ilusão, mas ela já perdeu o casamento, ela já perdeu o respeito da família, e isso não vale a pena, né? Porque a pessoa acaba vendo que foi enganada, que foi ludibriada, que tudo não passou de uma ilusão. E às vezes é tarde demais para tentar retornar e buscar aquilo que ela tinha antes, né? Que era uma família, um casamento abençoado. E tudo, como disse Salomão, está diante dos olhos de Deus. Então, se alguém já praticou esse tipo de situação, peça perdão a Deus e siga um caminho diferente, porque Deus é capaz de perdoar e a pessoa alcançar a salvação, a paz diante de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos ter o nosso livre-arbítrio de uma maneira sábia e que todos possam ser abençoados. Compartilhe o vídeo e até mais.